aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E dessa vez, gente, eu vim finalmente compartilhar com vocês os meus Boys Love promissores de 2025, né? Quais são os Boys Loves aí que estão no meu radar. Eles não estão em nenhuma ordem específica e o objetivo desse vídeo não é fazer análise de trailers, mas sim falar um pouquinho da história e da produção, né? Como dos diretores e roteiristas. Assim como aconteceu no ano passado, há grandes chances dos Boys Love que eu mencionar aqui serem adiados para 2026, já que as janelas de estreia são bastante flexíveis, né? Em 2024, uma porrada foi para 2025. Por isso, assim como foi ano passado, sempre que houver atualizações, eu irei atualizar vocês através do comentário fixado. Claro, gente, com certeza serão anunciados Boys Loves interessantes e legais para 2025 que não estão nessa lista, né? Porque ainda não foram anunciados. O Japão mesmo sempre faz isso, né, gente? Ou seja, anuncia um Boys Love hoje para lançar amanhã. É importante ressaltar aqui que por mais que eu tenha vasculhado todas as fontes possíveis, é praticamente certo que algo pode ter me escapado. Sempre acontece. Mas, de qualquer forma, me esforcei para trazer a lista mais abrangente possível. Tem algumas séries que já têm datas de estreias e não se encontram nessa lista aqui, e sim, claro, mas provavelmente elas não chamaram tanta minha atenção assim, não despertaram tanto a minha curiosidade. Dito isso, eu tentei montar a lista mais eclética possível, com uma variedade de histórias e estilos, e assim como foi ano passado, filmes Boys Love e Boys Loves que já estão no ar não entram na minha lista. Segunda temporadas também não são incluídas, embora eu estou muito, mas muito ansioso, empolgado e apostando bastante. Segunda temporada de Make-A-Wish 2, The Only One 2, 4 Minutes Season 2, denominada de 8 Hours, Peach Baby 2, Forever You Parte 2. Recados dados, então, amantes de Boys Loves, amantas de Boys Love, bora lá mergulhar nos Boys Love promissores de 2025 do BL Maníacos, que você não vai querer perder. Então, deixa rolar. Exclusive Love marca o retorno do ótimo Park Mal depois do decepcionante Boys Love You Are Mine. Aqui iremos acompanhar a história de um tímido herdeiro de uma funerária que sonha em ser cantor e acaba se encontrando com um mestre de etiqueta renomado e se apaixonando por ele. Paralelamente, acompanhamos a trajetória de um organizador de casamento e os sentimentos não correspondidos o leva a ajudar na organização do relance de sua amiga, uma crush de longa data. Só que na verdade isso é uma fachada, porque ele pretende sabotar o casamento. Sua vida então fica ainda mais complicada quando ele se vê desejando o noivo. Entre o funeral e o casamento, descubra como esses 4 personagens lidam com suas dores do passado e mal entendidos, enquanto eles redefinem o significado de amor verdadeiros para eles. Exclusive Love é um Boys Love do Taiwan que estreia dia 14 de fevereiro de 2025. Após o fofo Monster Next Door, Big Park retornam com Mi En-hoon, um Boys Love parceria entre a Mandy e a WeTV. A narrativa gira em torno de um jovem que, após sua morte, se encontra reencarnado no corpo de um bilionário herdeiro. No entanto, logo no primeiro dia após a sua reencarnação, seu noivo, que sempre esteve ao seu lado, percebe que tem algo errado e desconfia de que a pessoa que ele ama não é mais a mesma. A trama se desenrola em meio a segredos e dilemas e a busca por um amor e uma identidade verdadeira. Enquanto o protagonista tenta navegar nesse novo luxuoso mundo e ao mesmo tempo que é repleto de desafios emocionais e intrigas familiares, é cheio de amor também. As gravações de Mi En-hoon estão em andamento e a série deve chegar no primeiro semestre de 2025. Love Upon a Time é um Boys Love que eu venho apostando tem muito tempo. Ele era um projeto de Net e James, mas esse chip não existe mais. O Net agora está com seu novo parceiro, o JJ ou JJ, chama do jeito que vocês quiserem. A história aqui é o seguinte: Nakun é um estudante de 20 anos que sempre se considerou uma pessoa cética e racional que não acredita no sobrenatural ou em superstições. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando, de uma forma inexplicável, ele é transportado quase 400 anos para o passado, no auge do reino Ayutthaya. Ao chegar nessa nova era, Nakun é confundido com um jovem que desapareceu misteriosamente, o Cal. Aproveitando essa situação para tentar descobrir o que está acontecendo e achar uma maneira de voltar para o seu tempo, Nakun decide assumir a identidade do Cal. Entretanto, a situação se complica muito para ele quando Pop, o melhor amigo de Cal, ele não acredita que esse jovem seja de fato o Nong que ele sempre conviveu e começa a observar ele com cautela. Nakun precisa então desvendar o mistério por trás do desaparecimento do Cal, enquanto lida com a crescente desconfiança do Pop, navega pelas intrigas de uma sociedade que lhe é completamente estranha. Ao mesmo tempo, de uma forma que ele não consegue explicar, seu coração começa a acelerar e muito
pelo pop. De acordo com o Piaoff, o chefão da Mandy e diretor de Love Upon a Time, o Boys Love de Net JJ chega no final de 2025. Os meninos já estão se preparando para o início das gravações. Em Love of Cylon, Boys Love de Apipon, temos acompanhar a história de Kari, um atraente policial que faz parte de uma família tradicional chinesa e que carrega um profundo ressentimento de seu ex-namorado, uma pessoa que ele ajudou a alcançar a fama, mas que chutou ele depois. Essa decepção amorosa, aliada à sua família não aceitar muito bem relacionamentos homoafetivos, fez com que o Kari desistisse do amor. Por outro lado, temos o Ayu, um estudante que se dedica a cuidar da sua irmã mais nova, que foi abandonada pelo seu parceiro e que está grávida. Para sustentar sua família, o Ayu acaba aceitando um emprego em um clube noturno. No entanto, em uma noite tumultuada, ele acaba tendo uma discussão bastante intensa com um cliente desrespeitoso. Mas é então que o Kari intervém para ajudar. Pela primeira vez, o Ayu sente calor e admiração por alguém. Determinado a reencontrá-lo, ele visita frequentemente a delegacia. A princípio, o Kari vê o Ayu com indiferença, mas com o tempo os dois começam a se aproximar, que leva a conversas mais profundas e um conforto mútuo, dando início a um inesperado e promissor relacionamento romântico entre os dois. Love of Cylon, ou Love of Cylon, será dirigida pela Pepsi, a mesma diretora de My Stan Lee, e terá como uma das roteiristas a Violent Rain, a autora da nova de Feeling IDE, e chega ainda em 2025. Quem gira de Ken Namping, sem dúvida, é um dos Boys Loves mais aguardados do ano. A história é o seguinte: Ken veio ao mundo sob a sombra de uma antiga maldição que paira sobre sua família. Dizem as lendas que, nascida uma filha, a maldição será quebrada, proporcionando segurança e proteção. No entanto, a tragédia se abate sobre os filhos da família. Para proteger seu filho dessa sinistra herança familiar, a mãe de Ken foi astuta ao escolher um nome que dissesse respeito à segurança e à esperança. Kenjira. Sua língua nativa significa para sempre seguro. Essa crença se tornou pilar na vida de Ken, que, repleto de esperança, aguardou ansiosamente pelo seu 19º aniversário, convencido de que a proteção do nome o livraria de um destino tão sombrio que assombrava seus irmãos. No entanto, com a chegada do seu 20º aniversário, as coisas não se mostram tão seguras como Kenjira pensou, e ele acaba tendo seu caminho cruzado com um famoso e misterioso xamã, e o xamã decide ajudar ele, e eles acabam se apaixonando nesse processo. As gravações de Kenjira seguem a todo vapor, e ela vai ser dirigida pelo Pirron e pelo Piaoff, que é o chefão da Mandy, e tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2025. Memory of Hachi é o Boys Love de época de Great Sarin, anunciado no GMMTV 2025. Hachi é um dedicado professor de francês que volta a Sião, antiga Tailândia, com a missão de ensinar a língua para um grupo de burocratas locais. Durante sua jornada, ele conhece Ti, um homem encantador que logo se torna o centro de seus pensamentos e sentimentos. Que a atração entre eles se intensifica, o amor começa a florescer em meio a um cenário repleto de desafios e controvérsias. Então a felicidade de Hachi é abalada quando ele descobre que Ti está prometido a alguém. É um casamento arranjado. Um fato que lança uma sombra sobre o futuro do relacionamento dos dois. Com apenas 6 meses restantes antes do seu retorno à França, Ti se vê diante de um dilema. Será que o amor que nasceu entre eles conseguirá superar as dificuldades e o tempo que os separa? Ou a realidade cruel de suas circunstâncias os forçará a se despedir para sempre? As gravações de Memory of Hachi vão se iniciar no início de fevereiro, provavelmente já começaram no momento de publicação desse vídeo. Ela deve chegar no segundo semestre de 2025, protagonizada por Great Sarin, que tem a Ubon de casal secundário e que vai ser dirigida por uma experiente diretora de Lacorn, gente, a Pi Lejeune. Em Intermitable, o novo Boys Love da Idol Factory, protagonizado por Billy e Bey, acompanhamos a história de Ai, um jovem pertencente a uma nobre e antiga família que tem muita influência e é muito respeitada, e acaba encontrando seu coração cativado por Kaiutá, um talentoso plebeu dançarino cuja arte transcende as barreiras da realidade. Pai fica tão atraído e tão apaixonado por Kaiutá que ele faz de tudo para conquistá-la. O amor e desejo entre os dois floresce intensamente. Mas como uma sombra implacável, a tragédia se abate sobre eles com o assassinato violento do Kaiutá, separando de uma maneira cruel e abrupta. No entanto, mesmo com o passar das gerações, a alma de Kunai permanece ancorada à memória de Kaiutá, aguardando pacientemente o momento em que seus destinos possam se cruzar mais uma vez. A história deles se torna uma lenda, um eco de um amor incondicional que ressoa através dos anos, fazendo com que Kunai continue a sonhar e esperar uma nova oportunidade para o retorno do seu amor. E isso acaba acontecendo quando o seu caminho se entrelaça com um jovem que tem a aparência muito parecida com Kaiutá,
que acabou de chegar em sua casa. Será que o destino não só deixará eles viverem esse amor mais uma vez, mas dessa vez ter um final feliz? The Handmaid's Tale vai ser dirigida por um experiente e famoso diretor de Lacornes lá na Tailândia, gente, líder de audiência, que é o Pimar. E o novo Boys Love de Billy Baby, né, os protagonistas de The Sign, chega em outubro de 2025. My Sweetheart John marca o retorno do Saint ao mundo Boys Love depois de 5 anos. Agora ele volta com um novo parceiro, né, que é o... A história é o seguinte: ao se envolver com o namorado de um filho de um mafioso, o jovem Yotin precisa encontrar um lugar seguro. Em vez de enviá-lo para o exterior, seu pai decide enviá-lo para o campo. Lá ele se instala na província de Bang Po-so, sob os cuidados da chefe do subdistrito, uma amiga próxima de seu. Ele também fica sob a vigilância do chefe da aldeia, o neto da chefa do subdistrito, que está supervisionando a sua liberdade condicional. À medida que Yotin passa mais tempo com John, sua percepção sobre o chefe da aldeia começa a mudar gradualmente, e seus sentimentos também. As gravações de My Sweetheart John já começaram. Ela será dirigida pelo Pisson, que já trabalhou com o Saint em uma série da Netflix chamada Disco Tales, e ela estreia em abril de 2025. Em Reset Series, o Boys Love do Peter Pan e do Ponte, que atualmente é o Boys Love mais aguardado por mim em 2025, renomado ator conhecido por suas performances memoráveis e sua vida repleta de glamour, é surpreendido por um trágico destino, uma morte prematura, resultado da traição de um amante que ele confiava profundamente. No entanto, em meio à escuridão de seu fim, uma inesperada reviravolta oferece a ele uma segunda chance, a oportunidade de retornar alguns anos atrás, revivendo os dias em que tudo parecia possível. Essa nova realidade o impulsiona a embarcar em uma jornada transformadora, onde ele não apenas busca a fama e a adoração do público mais uma vez, mas também reflete sobre as suas escolhas e seus sentimentos. Cada passo nessa nova trajetória o levará a redescobrir não só o artista que ele foi, mas também o homem que ele poderia ter se tornado, enquanto lida com as complexidades do mundo da fama, os perigos que seu ex-namorado representa e um inesperado e novo amor. As gravações de Reset Series já começaram e a série deve estrear ainda no primeiro semestre de 2025. Tô apostando muito nela, gente. É da mesma produtora de Caged Again e vai ser dirigida pelo Pia Brasil, o diretor de The Sign e de My Magic Propence. Shine, que marca o retorno de Maio Apple, os protagonistas do fenômeno global Kim Porsche The Series, narra a fascinante história de Tri, um economista idealista guiado por seus princípios, leva uma vida pautada pela razão e pela responsabilidade. Seu mundo, no entanto, sofre uma reviravolta inesperada quando seu caminho se cruza com Tawan, um hippie de espírito livre que exala autenticidade e desprezo pelas convenções sociais. A trama se intensifica ainda mais com a chegada de Moira, uma viúva extravagante que vive uma vida repleta de excessos e que desafia todos os limites da liberdade. À medida que esses três personagens se entrelaçam, suas vidas tomam rumos imprevisíveis, revelando tensões entre a busca por estabilidade e a atração pela liberdade desregrada, enquanto exploram o que significa realmente viver. À medida que o destino do Trin e do Tawan se unem fortemente, um amor imparável surge entre eles. A previsão de estreia para Shine é meio de 2025, as gravações devem começar ainda em fevereiro e, de acordo com o APA, as gravações vão ocorrer na Tailândia e na França. Provavelmente ela vai ser dirigida pelo Pond e pela mesma diretora de Forminos. Confiança é um luxo, engano é um jogo. Em The Wicked Game, o novo Boys Love de Dawn of Hope, Kim é um herdeiro misterioso, talvez de um império financeiro ou mafioso, essa informação ainda não foi divulgada, mas ele vive cercado pelo luxo, pelo poder e pela arrogância. Por trás de sua fachada imponente, ele esconde uma solidão profunda e uma necessidade obsessiva de controlar todos ao seu redor. Tan, o seu novo guarda-costas, é um homem de um passado sombrio, disciplinado e cauteloso. No entanto, a convivência forçada com o Pin começa a abalar suas certezas. A atração entre os dois é intensa e confusa, mas Tan resiste, tendo o amor pelo seu chefe como uma vulnerabilidade que não pode permitir. Pin, por sua vez, não pretende aceitar um não como resposta. Pare de resistir, apenas seja meu. Enquanto a tensão entre eles cresce, intrigas, ciúmes e segredos perigosos surgem, testando a lealdade e a capacidade de Tan e Pin em se amar em um mundo onde nada é o que parece. The Wicked Game ainda não tem data de estreia definida, mas os workshops já estão acontecendo. Em Revamp, The Undead Story, projeto que antes era do estúdio Wabi Sabi e que agora pertence à gigante tailandesa AGMM TV, a
trama acompanha Pan, um proprietário de uma antiga loja de antiguidades, que é convocado por um amigo que possui uma galeria de arte a restaurar uma pintura que foi vandalizada em circunstâncias misteriosas. Durante o processo de restauração, Pan acaba se ferindo, o que resulta em uma gota de seu sangue cair sobre a pintura. Esse ato acidental desperta Hamill, o último descendente de uma linhagem vampírica, que estava preso nessa pintura por mais de um século. No entanto, ao emergir, Hamill se encontra desprovido de seus poderes. Logo se torna alvo de uma perseguição incessante por parte dos caçadores. Diante dessa situação, Pan se vê obrigado a ajudar Hamill a recuperar suas habilidades especiais. Assim, inicia-se uma jornada em busca dos servos de Hamill, que agora vivem de maneira discreta entre os humanos. À medida que os perigos de suas jornadas começam a ampliar, os sentimentos de Pan por Hamill e de Hamill por Pan também. As gravações devem começar em breve, provavelmente no dia 25 de fevereiro de 2025, e Revamp deve chegar no final de 2025, provavelmente entre outubro a dezembro. Será protagonizada pelo chip Bom Friend Between Us, escrita pelo Bom e pelo Pneu, e vai ser dirigida pelo Pneu. Diretor de Forever You, Until Meet Again, Perfect Ten Liners, entre outros. Em Top Form da WeTV, baseada em uma série de mangás japoneses bem famosos, Jin, um talentoso ator que está rapidamente ganhando destaque no cenário artístico, e aqui um carismático ator premiado, se vê envolvido em uma rivalidade. À medida que a fama de Jin se expande, as interações entre os dois se tornam mais frequentes, misturando brincadeiras e flertes que mostram um interesse real um pelo outro. O que começa com uma competição amistosa, logo se transforma em um desejo imparável e uma conexão profunda e apaixonante, onde ambos se veem confrontados com as complexidades do amor, as pressões da ambição e os desafios que permeiam a indústria do entretenimento. Top Form estreia no dia 20 de março de 2025. Em Knockout, Kim estava no meio de uma entrevista de emprego quando recebeu a trágica notícia da morte de seu pai. Sem alternativas, ele usou todas as suas economias para organizar um funeral. No entanto, sua dor logo se transformou em desespero ao ser perseguido por agiotas, descobrindo da pior forma possível que seu pai havia deixado para ele uma dívida exorbitante de um empréstimo informal que ele fez alguns anos atrás. Para se proteger, o Kim acabou parando numa academia de Muay Thai. Foi lá onde ele conheceu o Tan, lendário boxeador apelidado de o canhão que conquista os tigres. Olha só. Apesar de sua fama, Tan está afastado da vida de boxeador, construindo uma barreira emocional que ninguém ousa ultrapassar. E, no entanto, está determinado a quebrar essa muralha de gelo e descobrir o verdadeiro eu por trás da fachada fria de Tan. Quando o treinador de Tan pede para Kim ajudá-lo a voltar para o ringue, gradualmente os dois começam a se aproximar, desenvolvendo uma conexão profunda e um amor e um desejo intenso um pelo outro. No entanto, esse caminho os leva a perigos imprevistos, testando a força de seu vínculo e a coragem de ambos para seguir em frente. As gravações de Knockout estão em andamento e a série deve chegar ainda no primeiro semestre de 2025. Em Ticket to Heaven, Boys Love dos gigantes Gemini 4, dirigido pelo pai Aof, Tan é um garoto que foi criado na igreja depois da morte de seus pais. E ele tem como objetivo ser fiel a Deus para que possa reencontrar seus pais no paraíso. Quando o padre pede para ele ajudar um jovem ateu, o Bart, que é gay, cujo a mãe está na prisão, Tan acaba se apaixonando, mas fica dividido entre amor e religião. Com o apoio de Bart, Tan começa a questionar suas crenças e a lidar com a pressão do padre, que o ameaça com a condenação eterna. Juntos, Tan e Bart lutam pelo seu amor. Tickets to Heaven tem previsão de estreia para o final de 2025, início de 2026. Em Nice Done ou Love Carved in the Moonlight, quando a única alternativa para continuar a liagem de sua família é o casamento com uma jovem filha do melhor amigo de seu pai, um rapaz de uma tradicional família de militar se vê diante de um dilema angustiante. Dividido pelo peso do dever e do desejo ardente que ele começa a desenvolver por um homem nobre, mas ciumento, ele precisa tomar uma decisão que pode mudar o rumo de sua vida para sempre. À medida que os dois se aproximam, a tragédia parece sempre à espreita, testando os limites de seu amor e revelando os desafios que enfrenta. Segredos familiares ocultos e novas ameaças começam a emergir, colocando em risco não apenas a sua felicidade, mas também o legado de suas famílias. Em meio a essa tensão, o rapaz precisará encontrar a coragem para confrontar não apenas os perigos externos, mas também as expectativas que pesam sobre seus ombros. Busca de um amor que desafia todas as convenções da época em que se encontra. Love Carved in the Moonlight marca o retorno do Peak ao mundo Boys Love depois de muito tempo,
O Peak, gente, foi o protagonista de Make It Right lá em 2016, onde aqui ele será o look do Pearl, que fez o semi do casal secundário de Laws of Attraction. E ela será dirigida por uma veterana de Lacornes de épocas, Brasil, a Pipa On. Desire vai ser o segundo Boys Love ABO no nosso mundinho. Um Boys Love chinês que parece que foi licenciado e que está sendo gravado em Taiwan, ou seja, não deve ter censura nenhuma. A trama é o seguinte: em um mundo rígido pelas dinâmicas do ABO, né, gente? Pra quem não sabe o que é ABO, tô colocando na tela pra vocês aí agora. Segredos e amor se entrelaçam de uma forma intensa. O protagonista é um enigma que se disfarça de um ômega para conquistar o alfa de classe S, Sour Shank. Só que ele acaba grávido. Nesse contexto desafiador, ele também enfrenta as complexidades de suas amizades, que incluem um melhor amigo de temperamento estoico e um ômega que parece ser perdidamente apaixonado por. Estou me referindo aqui agora ao casal secundário, tá, gente? O casal secundário é composto de um alfa e um ômega. O casal protagonista é composto de um enigma e um alfa. A jornada de autodescoberta e o amor se desenrolará em meio a um ambiente tóxico, cheios de tensões emocionais e dilemas sociais, revelando uma intrincada teia de relações que vai definir as suas vidas. Desire ainda não tem data de estreia, mas as gravações estão rolando a todo vapor. Em Godness Bless You From Death, novo Boys Love de Pavel Poo, dirigido pelo P. Peter, o mesmo diretor de Pitch Baby, que tem previsão de estreia para dia 31 de outubro de 2025, acompanhamos a história de Tu, um jovem dotado de sentidos excepcionais que se vê forçado a ajudar a desvendar um enigma de assassinato que envolve corpos brutalmente mutilados encontrados na floresta. Ao seu lado está Sinha, o detetive mais cético que se conhece. Entretanto, o que eles encontram vai muito além da lógica convencional. Não apenas os criminosos que devem enfrentar, mas também os perigos sobrenaturais inesperados que surgem no caminho deles. À medida que o mistério começa a ficar mais sombrio e violento, sentimentos intensos e imparáveis surgem entre o Tu e o detetive Sinha, colocando tudo o que eles acreditam à prova. Em Burnout Syndrome, iremos acompanhar um triângulo amoroso entre o Off, o Gun e o Dio. Um rapaz que está com dificuldades financeiras encontra uma oportunidade inesperada ao ser contratado como substituto de um cliente recluso, conhecido por suas aversões às interações sociais. Quando se adapta à sua nova função, ele dá início a um affair com um colega de trabalho que ele conhece em um bar, onde a química entre eles é instantânea. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando o cliente se demonstra bastante possessivo e ciumento com ele, começando a interferir radicalmente em sua vida pessoal, forçando o rapaz a confrontar os desafios de equilibrar suas responsabilidades profissionais com a sua nova relação, com a possessividade do seu chefe e com os segredos obscuros que seu chefe guarda. Como ele lidará com essa nova dinâmica e quais verdades e sentimentos virão à tona quando passado e presente colidem. Burnout Syndrome, protagonizada pelo Off, pelo Gun e pelo Dio, gente, sim, o Dio veio pra gente, será dirigido pela Pianusha, a mesma diretora de Not Me, e deve chegar ainda em 2025. Boys in Love, o único Boys Love colegial que a GMMTV anunciou no GMMTV 2025 e que já está com as gravações encerradas, acompanha uma narrativa envolvente que irá entrelaçar a história de 4 casais, cada um com as suas próprias nuances e desafios emocionais. A primeira trama, protagonizada pelo Mickey e pelo Lu, segue um aluno determinado e outro um tanto rebelde, que se vê na posição de ajudar esse aluno rebelde com as suas notas. O relacionamento entre eles revela não apenas o crescimento intelectual, mas também a construção de laços afetivos profundos. A segunda história, protagonizada por Shokun Aston, gira em torno de um jovem que está com o coração partido e meio à dor e desilusão fala que desiste do amor, até que ele acaba colocando seus olhos em um rapaz novo muito, mas muito bonito. O rapaz então fala que é por isso que ele passou por esse término, porque agora ele conheceu a sua verdadeira alma gêmea e começa a fazer de tudo para dar em cima desse jovem bonito. Através de diálogos sinceros e momentos intensos, eles exploram a cura emocional e a redescoberta do amor. Terceira narrativa, a gente acompanha a história de 2 professores que vão ser interpretados pelo Pond, pelo Papam. São 2 profissionais que são bastante shippados por todos os alunos no colégio, que acabam desenvolvendo sentimentos reais um pelo outro, desafiando as normas e as expectativas de seu ambiente profissional. Por fim, a gente tem a história de 2 amigos que inicialmente só compartilham uma forte amizade e serão interpretados pelo Ken e pelo Paul. Só que logo essa amizade acaba se transformando em algo mais profundo, combinando em um apaixonante, dramático e fofo relacionamento. Essa trama explora a transição do afeto platônico para um amor verdadeiro. Boys in Love será dirigida pelo P.O.A., o diretor de Be My Favorite. Como eu já disse, as gravações já chegaram
chegaram ao fim e a série deve estrear entre fevereiro a maio de 2025. Ainda não foi divulgado se a série vai ser dividida em arcos, como por exemplo a gente teve em Perfect Ten Liners, ou se será tudo misturado, como por exemplo a gente teve em You Are. Em My Magic Propensity, o novo boys love de Jimmy C, a narrativa acompanha a trajetória de Tep, um médico de natureza cética que em sua busca incessante pela lógica e pela razão despreza tanto as leituras de tarô quanto a figura enigmática de In, um cartomante que parece ter um dom especial para o futuro e que o avisa que ele está correndo perigo, sendo essa uma premonição que Tep ignora completamente. No entanto, a vida do médico muda radicalmente quando um acidente quase fatal o coloca à beira da morte. Para sua surpresa, é In quem aparece para salvá-lo em meio ao caos, um ato que os une de uma maneira inesperada. Diante dessa nova realidade, Tep se vê forçado a se refugiar com In no campo, que transforma o que inicialmente parecia um encontro passageiro em um vínculo mais profundo. À medida que enfrentam uma série de perigos que ameaçam as suas vidas, Tep e In começam a se conhecer melhor, descobrir os segredos um do outro, também a explorar os sentimentos românticos que florescem entre eles. My Magic Propensity será dirigida pelo P.A., o mesmo diretor de The Sign. Os workshops já chegaram ao fim e as gravações devem começar ainda no mês de fevereiro. Em Dare You to Death, boys love adaptado de uma novel da mesma autora de Godness Bless You From Death, em uma noite marcada por excesso, um grupo de amigos decide se divertir jogando verdade ou desafio, True ou Dare. No entanto, a brincadeira que parecia promissora culmina em uma tragédia chocante. Na manhã seguinte, uma das participantes é descoberta morta. Jade, um investigador louco, e Camille, um inspetor recém-chegado, são obrigados a conviver e trabalhar juntos, apesar de suas personalidades opostas. À medida que a investigação avança, a convivência forçada desencadeia uma conexão inesperada. Um desejo imparável e sentimentos românticos começam a emergir entre eles. Com novas mortes ocorrendo e o pânico se espalhando, eles logo percebem que estão diante de um serial killer, fazendo com que as suspeitas recaiam sobre todos, incluindo os sobreviventes. Um deles, o irmão mais novo de Jade. Dare You to Death é um novo boys love de Jong Dunk que vai ser dirigido pelo P.A., diretor de Boys in Love e de Be My Favorite, deve chegar ainda em 2025. Trama de Love Merman, um jovem decide deixar a sua vida agitada para trás, ao se mudar para uma ilha paradisíaca, onde a beleza natural e a tranquilidade promete um novo recomeço. Nessa nova fase, ele se vê irresistivelmente atraído por um rapaz enigmático, cujos olhos refletem o mistério do... No entanto, à medida que seu relacionamento se aprofunda e o seu passado começa a vir atrás dele, o jovem descobre que seu crush guarda um segredo extraordinário. Ele, na verdade, é um tritão, metade homem, metade peixe. O amor deles, então, se torna um desafio repleto de perigos, pois ambos precisam enfrentar as ameaças que o mundo humano e o reino subaquático representam para sua união. A luta para proteger seu amor os leva a confrontar o medo de suas respectivas realidades. Também os riscos inerentes desafia a barreira entre seus mundos. Será que essa conexão verdadeira pode resistir às adversidades e aos destinos que quer separá-los? Pode o amor entre um humano e um tritão sobreviver? Parece que finalmente as gravações de Love Merman Boys Love, anunciado em 2024, começaram. A série deve sair em algum momento de 2025, eu chuto mais pro final do ano, porque vai ser uma série que vai exigir CGI. No Boys Love Monday, uma tumultuada intensa arena da política, onde ideais e interesses se colidem com ferocidade, dois universos antagônicos se encontram. Esse choque não apenas gera um embate ideológico, mas também dá origem a um romance inesperado com gap age, ou seja, um cara mais velho com um cara mais jovem, que são indivíduos oriundos de realidades e posições sociais radicalmente diferentes. Na interseção entre poder e vulnerabilidade, suas vidas se entrelaçam, desafiando preconceitos e revelando que, mesmo em meio ao caos político e diplomático, o amor pode florescer em circunstâncias inimagináveis. Mandate será protagonizado pelo band Step by Step, que mais uma vez irá pegar um velho da lancha, gente? E que velho da lancha. Em Soulmate, o primeiro boys love original da senhora Netflix, a narrativa explora uma história de amor que se desenrola ao longo de 10 anos, nas cidades de Berlim, Seoul e Tóquio. A trama tem início quando Ryu, que por seus próprios motivos pessoais abandonou a sua vida no Japão e está em busca de novas experiências, é resgatado por um boxeador chamado de Johan Hyang em uma terra desconhecida. Esse encontro inesperado marca o início de uma jornada repleta de desafios, descobertas emocionais e emoções intensas. Enquanto os dois navegam pelas complexidades
de seus sentimentos, meio a culturas diferentes e cenários urbanos vibrantes. Soulmate será dirigida pelo Hatsumi, o mesmo diretor e roteirista de More Than Words. Em My Golden Blood, ou My Golden Blood, acompanhamos a trajetória de Mark, um vampiro que sempre se sentiu perdido e desprovido de um propósito. Sua vida imortal, marcada pela solidão e pela monotonia, parecia não ter mais significado até que seu caminho se cruzou com o jovem Tong. Tong não apenas abala a estrutura da vida de Mark, mas se transforma na sua verdadeira razão de existir. Tong possui um tipo de sangue raro e extraordinário, o sangue dourado, um elixir de vitalidade que exerce a atração de todos os vampiros. Essa singularidade coloca o Tong em perigo, atraindo não apenas o interesse de Mark, mas também a cobiça de outros vampiros sedentos de... Diante desse novo panorama, Mark se encontra em um dilema. Ele deve proteger Tong de todos, incluindo os seus próprios. Determinado a salvaguardar Tong de uma vida de seduções e perigos, Mark se vê compelido a enfrentar os perigos de seus adversários externos, que desejam se apoderar do que ele mais ama e valoriza, e também a escuridão que se habita em seu próprio ser, que o instiga a ceder à tentação. Assim, a história de Mark e Tong se entrelaça em uma luta intensa pela proteção e pela descoberta de um amor que transcende a eternidade, desafiando as leis de sua própria natureza. Golden Blood, Boys Love de Joss Whedon, dirigido pelo P.R.K. de Shadow, teve as suas gravações encerradas no dia 4 de dezembro, mas é um Boys Love que vai exigir CGI, né, gente? Portanto, precisa de mais tempo de pós-produção. No entanto, eu acredito que a estreia está próxima, tá, gente? Que vai ser entre fevereiro a abril de 2025. Em Love, Destiny from Hell, produzido pela mesma produtora de My Standing e baseado em uma novel da mesma autora de I Feel It in the Air, a narrativa acompanha a jornada de um jovem arqueólogo, cuja sua vida é transformada ao cruzar caminhos com um astuto e sedutor ceifador, uma entidade enigmática que representa a morte e a transição entre os mundos. Ao se envolver com esse ser sobrenatural, ele desafia um vínculo que parecia inquebrável, colocando em risco a sua carreira e a sua própria existência. Contra todas as expectativas, algo extraordinário acontece. Os dois se apaixonam de uma forma avassaladora, unindo seus universos de maneiras surpreendentes e profundas. À medida que seus desejos e seus sentimentos se intensificam, eles se encontram diante de um dilema angustiante. Será que esse amor que desafia as leis naturais da vida e as convenções sociais tem a força necessária para sobreviver os desafios que a vida e a morte impõem? Lost in the Woods é um boys love anunciado em 2022, mas que finalmente vai ter o seu lançamento em março de 2025. A trama acompanha FIFA, né, gente? Eu sei que aqui do Brasil vai ser impossível a gente não zoar, né? Mas enfim, é o que temos. Um estudante universitário que foi incumbido de cuidar do seu avô durante as férias de verão. Foi nesse período que ele conheceu o chefe Ren, um guarda florestal experiente. Por algum motivo oculto, tem a floresta como seu único refúgio. Essa experiência o faz refletir sobre passados traumáticos, amor, suas próprias aspirações e o mundo ao seu redor. Lost in the Woods chega em março de 2025. No Boys Love tailandês Rearrange, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, qual mudança você faria? Win, um funcionário de 44 anos que trabalha em um escritório, vive uma existência sem sentido devido à perda trágica de seu amigo íntimo, o Nat. Certa vez, o destino o transporta de volta para sua adolescência, aos 17 anos. Agora, Win está decidido a realizar o sonho que ele tem com o Nat, revivendo a banda que ambos formaram, levando a todos ao palco da competição Banda das Estrelas. À medida que Win se empenha em mudar o trágico destino de Nat, o tempo parece estar contra ele, pois ele avança de uma forma implacável em direção à trágica perda de Nat. Será que Win conseguirá evitar a morte de Nat e finalmente terá a coragem de revelar os sentimentos românticos que ele tem pelo Nat e que ele manteve trancado em seu coração por tantas décadas? Rearrange é do mesmo roteirista de Memory in the Letter e Bad Guy My Boss e chega ainda em 2025. Em Melody of Secrets, Boys Love de terror de First Book, Bot Plang é um jornalista investigativo e Tan um criminologista. Ambos têm as suas próprias abordagens na resolução de mistérios. Quando uma onda de assassinatos começa a aterrorizar a cidade que eles vivem, inesperadamente os dois se unem para desvendar o que está por trás desses crimes terríveis. Durante as investigações, Tan faz uma revelação surpreendente. Ele acredita ser o primeiro amor de Bot Plang, algo que o jornalista não acredita, pois não consegue recordar, não se lembra disso. Confuso e conflito, Bot Plang se vê na dúvida entre acreditar nas palavras de Tan ou se isso é apenas uma
uma manobra psicológica de Tan para manipulá-lo. À medida que eles se aprofundam nos casos de homicídio, Hot Pleng busca entender mais sobre seu passado, enquanto tenta discernir se o Tan atual é realmente o homem que ele se apaixonou alguns anos atrás, ou se ele está lidando com algo muito mais complexo e perigoso que ele jamais imaginou. No desenrolar dessa investigação, os sentimentos de Hot Pleng começam a se entrelaçar com um mistério e com um horror sobrenatural ou psicológico, ou os dois, que ameaça transformar a sua vida num verdadeiro pandemônio. O boys love coreano Secret Relationship, inteligente, astuto e engenhoso Da-on, se esforçou muito para superar as dificuldades da pobreza. No entanto, suas economias excessivas estão testando a paciência do seu colega de trabalho, Son-yeon, que nutre uma aversão profunda por ele. Após um incidente envolvendo seus pais também em uma situação de penúria, Da-on começa a se aproximar de Son-yeon de uma maneira inesperada, enquanto lida com seus sentimentos em relação ao seu ex-tutor, o Jimmy. Com um turbilhão de emoções e segredos não revelados, Da-on conseguirá encontrar a riqueza do amor ou se sucumbirá novamente à escassez da solidão. Secret Relationships chega no dia 27 de fevereiro e ela é dirigida pelo mesmo diretor de The Time of Fever. Quem me acompanha há mais tempo sabe que The Time of Fever entrou no meu top melhores boys love do ano de 2024. Em Love Like a Bite, a gente tem uma narrativa cativante sobre 3 jovens de origens e estilos distintos, que apesar de suas diferenças foram adotados e cresceram como irmãos, nutrindo um amor tão profundo quanto o de laços de sangue. O mais velho, o Nguyen, é um psiquiatra tailandês-chinês e o coração caloroso da família, sempre disposto a apoiar os sonhos de seus irmãos mais novos e das pessoas ao seu redor, especialmente o Sailon. Este, por sua vez, enfrenta uma dificuldade peculiar. Ele não consegue permitir que homens o toquem, o que complica muito as suas relações. Paralelamente, Tawi, capitão de uma companhia aérea comercial e um tailandês nativo, considerado uma pessoa pacata, ele opta por permanecer solteiro e virgem, até que inesperadamente começa a desenvolver um romance com um estranho. Por outro lado, a gente tem o Third, um ex-cadente tailandês suíço, que foi ferido por desilusões amorosas e se tornou cínico em relação ao amor. Agora, ele se destaca como um renomado anfitrião de um bar, sempre pronto a proporcionar alegria aos outros. No entanto, a chegada de um homem bonito e sedutor abala radicalmente as estruturas do seu mundo e do seu coração. Esse boys love é da Pigoff, a mesma diretora de The Inbound e The Eclipse. Em I'm Not Wrong, da mesma autora de um dos melhores boys love coreano de 2024, Love for Love's Sake, após um trágico acidente que resulta em uma fratura na perna de um colega, um jovem rebelde se vê forçado a enfrentar as consequências de seus atos. É enviado para a detenção juvenil, onde ele é obrigado a abrir mão da sua paixão pela natação. O tempo passa e ele tenta reconstruir sua vida, mas a sombra do passado permanece. Anos mais tarde, em um reencontro inesperado, ele se depara com aquele mesmo colega, agora recuperado e transformado. Para sua surpresa, esse colega revela sentimentos profundos e inesperados, Ele declara o seu amor por ele. Esse reencontro muda tudo e faz os jovens questionarem as suas escolhas do passado e o que o futuro os reserva. I'm Not Wrong será produzido pela mesma produtora de Mais Tendine, a IDS, em parceria com a Insight, e tem previsão de lançamento entre 2025 e 2026. Let Me Into Your Heart retrata a trajetória de 2 jovens que ultrapassam seus limites para atuar em Linkar, forma de teatro musical folclórico tailandês. À primeira vista, o projeto parece fluir tão bem quanto planejado. Contudo, nos bastidores, uma série de desavenças começam a surgir entre os 2 atores principais, revelando a complexidade de suas relações, de seus sentimentos e o desafio que os acompanham em busca pelo sucesso artístico. Let Me Into Your Heart é do mesmo roteirista de La Pluie e chega ainda em 2025. As gravações ou já começaram ou vão começar em breve. No boys love tailandês da Star Hunter, produtora de Big Dragon, Sunset X Vibes e City of Stars, True Moon, baseada em uma novel que está para ser adaptada há muito tempo, a gente acompanha a história de Pat, um dedicado estudante de engenharia que conquistou recentemente o prestigioso título de Lua da faculdade, superando seu concorrente mais próximo, o Gon, um talentoso estudante de arquitetura que ficou em segundo lugar. Desde o dia da competição, Pat está notando que Gong tem se comportado de uma maneira distante e até um tanto antipática em relação a ele, o que tem gerado um certo descontentamento no Pat. As interações entre os dois, que poderiam continuar sendo marcadas pela camaradagem, tornaram-se tensas, deixando o Pat cada vez mais irritado
com a atitude de perseguidor de seu colega. Entretanto, uma reviravolta inesperada ocorre durante uma discussão acalorada entre eles. Quando as palavras se entrelaçam em um clima de competição e rivalidade, uma bola de boliche cai em direção a Gong e, em um ato instintivo, o Patty salva sua vida. Esse gesto heróico acaba trazendo à tona alguns segredos do Patty, o que muda a dinâmica entre eles, fazendo com que ambos reflitam sobre as atitudes que os separavam, principalmente por conta de um conflito com a namorada de um deles, que acaba abrindo caminho para uma possível relação tóxica de muitos ciúmes, possessividade e desejo entre eles. No meio de toda essa turbulência e virulência, Gong e Patty se apaixonam localmente um pelo outro. Em My Romance Scammer da GMM-TV, iremos acompanhar a história de Tim e Yu, dois golpistas que elaboram um plano para enganar dois primos ricos, o pai e o Nor, traindo-os para casamentos fraudulentos. Tanto complicações surgem quando os golpistas começam a se apaixonar genuinamente pelos seus maridos, que também são as suas vítimas. O que acontecerá quando as suas verdadeiras identidades forem reveladas? Os relacionamentos e os sentimentos que construíram juntos conseguirão sobreviver à revelação chocante da verdade? My Romance Scammer é um boys love protagonizado pelo Won Fluk e pelo Junior e Mark e será dirigida pelo Pneu, de Between Us, Until We Meet Again, Perfect Ten-Liners, entre outros. Em Dr. Mine da Cantor Production, Mai, primo do Dr. Pin, é um estudante de medicina deslumbrante que conquista até mesmo os homens mais resolutos e que é de dar muita inveja nas mulheres. Ele atrai a atenção de seu mentor. Com sua fofura e com muito mel que a mãe dele deve ter passado nele, gente, porque esse daqui, se preparem, ele acaba atraindo a atenção do chefe da faculdade de engenharia, além de Nonde, o antigo galã da universidade, que faz o Mai admitir que ele é a esposa de Night, um estudante de engenharia bem popular e bonito. O objetivo do Mai em assumir que ele é a esposa do Night é para escapar das constantes investidas e assédio que ele sofre. Contudo, o próprio irmão do Nonde se interpõe entre eles, guardando um segredo do passado que envolve um estudante de engenharia. De uma forma que Mai não esperava, Night fica feliz ao saber que ele disse que é a sua esposa e começa a perseguir ele implacavelmente. Afinal, se a esposa de um engenheiro é realmente algo divertido, agora cabe a esse estudante de medicina, querendo ou não, a vivenciar essa experiência para descobrir se essa afirmação é verdadeira. Paralelamente, a gente tem a história de Kan, um jovem residente que se tornará oficialmente médico há poucos meses, ele vai se formar. A vida de um estudante de medicina do 6º ano é repleta de obrigações, plantões nos hospitais, um ciclo interminável de deveres que o faz vagar como um corpo sem vida. Ele se sente exausto mentalmente e fisicamente. No entanto, essa fadiga não parece ser o suficiente, pois ele acaba de ser escalado para trabalhar no ano novo, o que atrapalha muito os seus planos com a sua namorada, que, de saco cheio, decide trair ele. Ser corno, chifrudo logo no ano novo faz com que ele sinta a necessidade de reagir, então ele chifra a namorada dele de volta com o Pur, um estudante de engenharia galanteador que parece se tornar viciado no sexo com Kan. Coincidentemente, o futuro engenheiro acaba revelando ter uma paixão secreta pelo futuro médico, o que acaba deixando o Kan em uma encruzilhada, porque ele aprecia, ele gosta muito da arte martelada com o Pur, mas ainda não sabe se seu coração acelera por isso. No entanto, Pur não parece disposto a esperar por sua resposta. Será que vai ser necessário eu usar da força e torná-la minha esposa para você se abrir para mim? Dr. Mine é baseada em duas novelas madura, polêmica, onde um enredo de medicina e engenharia se entrelaça em uma trama mais madura, gente, a coisa que é mais adulta mesmo, e chega ainda em 2025. Love You Tea conta a história de um professor que não é fã de crianças, mas que acaba decidindo aceitar um emprego em uma escola primária. Sua motivação para essa escolha inusitada é o desejo de estar mais próximo do seu namorado. Contudo, a vida do casal acaba tomando um rumo inesperado quando um trágico acidente de carro leva o namorado desse professor a uma lesão gravíssima, que resulta em uma perda de... A situação se complica ainda mais, pois ele começa a alternar entre a mente adulta, entre agir com um adulto e uma mentalidade infantil, uma mentalidade de um rapaz de 7 anos. Diante desse novo desafio, o professor se vê forçado a confrontar não apenas seus próprios sentimentos em relação às crianças, gente, como eu disse aqui, ele não é fã de criança, mas também a ideia de cuidado e amor em uma situação de vulnerabilidade, visto que o namorado dele não está nada bem. Ele deve aprender a lidar com a fragilidade emocional do seu paciente, enquanto navega entre altos e baixos que essa nova dinâmica vai fazer surgir
entre eles. Juntos, eles embarcam em uma jornada de descoberta, de resiliência, de afeto, de amor, buscando forma de superar os obstáculos que surgem e reacender a conexão que eles sempre tiveram, agora em uma circunstância completamente diferente. Muita gente está comentando que Love You Teacher é a versão boys love de um dorama chamado The Good Bad Mad, que eu não conheço. Quem conhecer e quiser comentar pra mim, fica à vontade. Mas enfim, gente, Percy Santa vindo com um projeto que pra mim pareceu ideal pra eles. Gente, eu tô muito empolgado. Love You Teacher vai ser dirigido pelo P-Dome, que é o mesmo diretor de Peaceful Properly do Tai e do Neil. Realmente, o merecidíssimo protagonismo de Winnie Satang veio aí. E eles vão vir acompanhados, gente, do Monde e do Ryu Brasil. A gente vai ter o Monde beijando o homem mais uma vez, gente. A história de Dead Summer acompanha um garoto que é forçado pelas circunstâncias a deixar sua casa. Ele é enviado para viver com seu tio em uma pequena vila próximo do litoral. Ele se vê obrigado a começar a trabalhar em diversas atividades, desde ajudar nas tarefas de pescaria até vender fruta no mercado local. Certa manhã, enquanto caminhava pela orla, ele faz uma descoberta que mudará o rumo da sua vida para sempre. Encontra um jovem desacordado na areia, com sinais de que parece que esse jovem passou por uma experiência traumática. O garoto percebe que o desconhecido não se lembra de quem ele é. Decide acolher esse garoto misterioso em sua casa, à medida que suas vidas se entrelaçam e sentimentos profundos começam a florescer. No entanto, essa paz é abalada quando, em uma reviravolta inesperada, eles descobrem que o jovem misterioso é, na verdade, um príncipe, que foi alvo de um ataque e foi forçado a fugir de seu reino. Na chegada do final do verão, o peso da diferença entre suas realidades se torna mais evidente, e eles se veem diante de um dilema angustiante: manter esse amor tão intenso e verdadeiro se eles pertencem a mundos completamente distintos. Dead Summer, protagonizado por Winnie e Satang e tendo Monde e Ryu de casal secundário, vai ser dirigido pelo P.Jojo, o mesmo diretor de All in Friends, Never Let Me Go e The Heart Killer. E To Head é o novo boys love do Si e do Ken, que a gente vai ter o Sulfur e o Java de casal secundário, e promete uma confusão do barulho. Em uma vibrante escola de moda, dois estudantes se destacam não apenas pelo seu talento, mas também por sua feroz rivalidade. Cada um deles busca a primazia em tudo, desde projetos até desfiles, levando a competição em um nível quase pessoal, às vezes pessoal. No entanto, o destino os força a deixar de lado as suas diferenças e unir as suas forças em um projeto colaborativo. Enquanto trabalham juntos, um dos estudantes começam a ter estranhas visões do futuro, revelando um possível desfecho trágico que os aguarda. A inquietação provocada por essas visões os leva a tomar uma decisão inusitada: passar a viver sob o mesmo teto, se aproximarem numa tentativa de desvendar o mistério e evitar esse destino sombrio. Paralelamente, temos aqui a história do casal secundário, que é um casal que, embora já tenham se separado, ainda tem sentimentos não resolvidos. Quando um deles tenta seguir em frente, o outro permanece preso no passado, fazendo tentativas insistentes de reatar a relação. Esse enredo traz uma camada adicional a Head to Head, evidenciando como que o amor pode ser um desafio irresistível. Head to Head, protagonizada por Si, Ken com Surf e Java de casal secundário, vai ser dirigido pelo Pneu, mesmo diretor de You Are, Perfect Timelines, entre outros projetos. E no Neil finalmente retorna com o aguardadíssimo The Next Prince, que promete ser o boys love mais caro e luxuoso da história. A nação de Emalai é conhecida por sua abundância, tanto por terra quanto por água. Emalai é governada por uma monarquia e é dividido em 5 regiões de líderes. De acordo com a lei real, cada região deve enviar um herdeiro para competir para se tornar o próximo monarca. O pai do herdeiro vencedor torna-se o novo rei de Emalai. Essa história segue o príncipe herdeiro Kanin, da família real Atsa, e seu guarda-costas real Karan, cuja família tem sido a guarda real da família Atsa por décadas. Kanin mora longe de Emalai e não se importa em tomar o trono. Karan, como guarda real, tem o dever de trazer Kanin de volta ao país, e tendo seus destinos forçadamente ligados, os dois se apaixonam perdidamente um pelo outro. As gravações de The Next Prince seguem a todo vapor, aliás, elas se encontram pelo jeito na metade, e provavelmente ela deve chegar entre abril e julho de 2025, e o Kennedy está contando em detalhes, esmiuçando a novel de The Next Prince aqui para vocês. Então, para quem está muito ansioso para saber o que vai acontecer na série, é só conferir os vídeos da novel do Kennedy. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Em Your Dear Dad, acompanhamos a história de Satan, um jovem que, assombrado pelo seu passado, não quer se vincular a ninguém. De férias em Chiang Mai, ele conhece o rico Sila, proprietário de fazenda e de um hotel bem famoso. Os dois se sentem estranhamente atraídos um pelo outro e acabam passando por uma noite ardente juntos, pensando que eles nunca mais vão se ver. Dentro de alguns dias, no entanto, o status do Satan ou Satan muda de refeição de Sila
para o seu devedor, após o acidente de carro com o filho de um local influente. Sila se depara com a situação e se oferece para resolver a questão e pagar pelos danos, só que querendo provar que ele pode resolver os seus próprios problemas, Saitan esconde a verdade de sua família e decide ir trabalhar para o Sila. E agora o próprio Sila está se divertindo. O homem que ele se interessou está bem perto dele, o que facilita a sua perseguição. Mas quando o amor começa a surgir entre eles, as coisas se tornam tensas. Your Dear Daddy lançou um trailer piloto muito bom e por enquanto a gente ainda não tem novas informações divulgadas, mas ela deve sair ainda em 2025. Não acho que esse projeto aqui foi cancelado não. Starscope é um boys love do estúdio Wabi-Sabi que vai ser protagonizado pelo Goff e pelo Pai Brasil, que eu tô muito ansioso e que eu espero que o estúdio Wabi-Sabi não tenha engavetado esse projeto. A história é o seguinte: apaixonados desde a infância, dois meninos, o Cat e o Jack, fazem uma promessa de nunca se deixar. Porém, inesperadamente um deles some e volta anos depois na mesma universidade da pessoa que ele abandonou. Entretanto, o rapaz volta com uma doença terminal. Será que eles conseguirão passar por meio de suas desavenças, de suas dúvidas e de suas angústias e viver esse amor profundo e aproveitar o que podem ser os últimos momentos de vida do Cat? O trailer piloto de Starscope é maravilhoso, é de você se acabar de chorar e eu quero muito que o Pneu não tenha engavetado esse projeto. Gente, eu acho que ele não engavetou e que ele deve sair em 2025 ou então em 2026, tá? O Pavão Vermelho é um boys love de máfia que tem elementos de fantasia que entregou um trailer piloto espetacular. Louis Pang é um policial bonito de boca grande que se formou com honras na academia de polícia. Durante uma missão perigosa, seu caminho acaba se cruzando de uma maneira brutal com um mafioso muito poderoso e muito perigoso, chamado de Hu Kong Shuai e que tem um apelido de Pavão Vermelho, apelido esse que faz os seus inimigos, os policiais, tremerem na base. Hu Kong Shuai acha Louis Pang um policial interessante, que mesmo com toda a tortura que lhe é infligida, ele não abaixa a cabeça para Hu Kong Shuai. Hu Kong Shuai transforma a vida de Louis Pang num verdadeiro inferno à medida que ele força a intimidade física entre eles. E Louis Pang não consegue entender por que ele sempre perde para Hu Kong Shuai, ele sempre cede para Hu Kong Shuai. Porém, um dia ele promete que ele vai conseguir colocar Hu Kong Shuai, o Pavão Vermelho, atrás das grades de uma vez por todas. Red Pinfall também chamou a atenção pelo seu inusitado e de muito peso elenco de suporte, vindo de diferentes produtoras do mundo boys love, né, gente? Temos aqui da TV Thunder o Max, gente, que fez o nosso Corner Together With Me, o Dr. Tan em Manner of Death. Temos aqui do estúdio Wabi-Sabi Boat de Between Us, o Cohart de My Only 12%, temos o Gandhi de Luminous Solution, temos aqui o Mac, que é um ator que pertencia à GMM TV, temos o Doom, que fez o Tanu em Gen Y, temos o Long Lee e o Frank de Love Syndrome e muitos outros. Até então, Red Pinfall terá 20 episódios. X-Morning. O âncora Patty se vê no centro de uma crise de imagem que o despedaça emocionalmente, resultando em um rebaixamento profissional e ameaçando sua permanência no canal. Em meio à tempestade, o produtor da emissora surge como uma figura salvadora, oferecendo a Patty uma oportunidade de recuperar sua reputação manchada. No entanto, essa chave vem com uma condição: ele precisará da ajuda de Tan, seu ex-namorado, que foi designado para auxiliá-lo nesse delicado processo de reconstrução. À medida que os dois se reúnem para trabalhar na revitalização da imagem de Patty, os velhos sentimentos e memórias dos tempos de faculdade começam a ressurgir, trazendo à tona um amor que nunca realmente desapareceu. Entre desafios profissionais e reconciliações emocionais, Patty e Tan se veem cada vez mais próximos, questionando-se se o que um dia foi interrompido pode ter uma nova chance. Será possível que um ex-namorado se transforme novamente em um amor renovado? Ela será dirigida pelo Pilit, que já trabalhou com Christy Saiton no primeiro boys love de muito sucesso da GMM TV, Sotos, tão conhecido o Ju Bakery. Após enfrentar uma série de desafios e adversidades, uma pequena padaria ressurgiu em uma antiga cidade, cujas ruas estão impregnadas de memórias afetivas, especialmente as que o proprietário guarda de seus pais. A tão aguardada cerimônia de reabertura se aproxima, mas o caminho até aqui não foi nada fácil. Em um evento inesperado, uma nave espacial caiu nas proximidades, devastando a padaria e trazendo consigo uma onda de incertezas. Entre os escombros e caos, um alienígena chamado Haan, interpretado pelo Jeff Sartu, e o carismático chefe Yu Jun, que vai ser interpretado pelo Barcode, se encontram na padaria, que agora se tornou o epicentro de um novo começo. Enquanto eles tentam reconstruir suas
suas vidas e o negócio, uma nova realidade começa a se desenrolar. Outros alienígenas que se refugiaram em várias partes da cidade em busca de Raon começam a se revelar, criando uma atmosfera de mistério e tensão. Assim, a padaria não é apenas um espaço de trabalho, mas também o cenário de uma narrativa que mistura tradições familiares e romances intergalácticos, onde o cotidiano se entrelaça com o extraordinário. Essa série, gente, já está filmada, mas desde a nota da produtora falando que lançaria a série no segundo semestre de 2024, que a gente viu que isso não se mostrou verdade, não se tem mais nada a respeito. Muita gente fala que essa série nunca vai sair, mas, gente, se tratando de uma série que já está completamente gravada, em algum momento a gente deve ver o Joe Bakery sim. Qual momento é esse? Somente a produtora sabe, né? Mas parece que vai ser em 2025. Vamos ter que esperar para ver. O anúncio de Joe Bakery na line-up da Beyond Cloud está completando 2 anos. O Biel, protagonizado por Jeff Barcode, estava previsto para estrear no segundo semestre de 2024. A produtora responsável, que é a produtora sul-coreana Han Studio, não traz atualizações sobre a série desde março de 2024. Em Allure of Siren, 2 rivais amargos, Dao e Sa, são empurrados por uma parceria sem precedentes em uma busca incansável para encontrar strippers desaparecidos. Com uma determinação inabalável, Dao decide se arriscar e se infiltrar no mundo deles. À medida que a investigação os leva a um submundo maligno, uma conexão inesperada e imparável se forma entre os dois detetives, dando origem a um affair muito profundo, muito quente, e os leva a um romance que desafia tudo o que eles pensavam do outro. Por trás da aparência glamurosa dos clubes de Bangkok, esconde-se um cenário sinistro onde os strippers e as strippers são sequestrados e sequestradas e submetidas a horrores de uma nova droga, conhecida como euforia ou eufória, que transforma suas vidas em um pesadelo infernal. Enfrentando a morte, um destino cruel e as garras do tráfico humano, as vítimas se encontram aprisionadas em uma teia de escuridão e manipulação. Ao longo de sua jornada sombria, Dao e Sa desvendam as duras realidades do submundo de sua cidade e as dimensões ocultas que escondem em si mesmos. À medida que navegam pelas traiçoeiras reviravoltas do caso, eles confrontam suas histórias pessoais, seus laços familiares e os recantos distorcidos de uma sociedade elitista e sádica. Ao mesmo tempo que eles precisam lidar com o amor intenso e efervescente que eles desenvolveram um pelo outro e que ameaçam não só os seus trabalhos, mas também as suas vidas. Allure of Siren promete ser uma narrativa que captura a conexão humana, a resiliência e a busca incessante pela verdade e pelos desafios. Ela vai ser dirigida pelo mesmo diretor de Shadow e de My Golden Blood, que é o Pyark. Boxer The Series, da mesma produtora de Twin The Series, que dessa vez volta com um projeto ainda mais ambicioso, é adaptado de uma novel famosa, conta a história de um famoso boxeador de Muay Thai, que antes de uma luta importante é drogado, o que faz com que ele perca essa luta e praticamente a sua carreira. Arrasado, ele se afunda no álcool e acaba tendo uma noite bem quente com um jovem misterioso, sedutor e muito bonito. Sem o boxeador perceber, ele se vê profundamente atraído por esse jovem com quem teve uma noite intensa de paixão. O problema é que depois ele descobre que esse jovem é o seu novo mentor da academia de boxe. À medida que seus destinos se cruzam e se entrelaçam mais uma vez, eles acabam iniciando um romance intenso e perigoso. As gravações de Boxer The Series já estão acontecendo e a série deve chegar provavelmente ainda no primeiro semestre de 2026. Bangkok Boy promete ser um boys love emocionante de ação que combina elementos da cultura tailandesa e da sul-coreana. A trama gira em torno de Sun, um jovem corajoso e determinado que busca desesperadamente vingar a trágica morte de seu pai. No entanto, a sua jornada de vingança toma um rumo inesperado quando ele se vê perdidamente apaixonado por Peace, um encantador rapaz sul-coreano que, por trás de sua beleza estonteante e seu sorriso cativante, esconde um segredo profundo e obscuro. À medida que os dois se envolvem nessa intensa e peculiar conexão emocional, que também é quente e erótica, Sun deve enfrentar não apenas os seus próprios fantasmas, o seu desejo incontrolável por vingança, mas também as complexidades do passado de Peace, que não é o que aparenta ser, e que isso pode mudar as suas vidas para sempre. E aqui está os meus boys love promissores de 2025, né, gente? Pouquinha coisa, né? Bom, gente, eu tenho um extra aqui para vocês,
que é o projeto do Jeff e do Barcode, né, denominado de Happy Ending. A gente ainda não tem certeza se é Boys Love, mas está inclinando para ser Boys Love sim. A trama ainda está sendo mantida em segredo, mas puxando a frase divulgada e um pouco do teaser e trailer piloto divulgado, eu acredito que a história será mais ou menos assim. A Nawin sempre foi o antifã número 1 de Damon, um carismático vilão da popular web novel Finn and Damon. Para ele, o mundo perfeito que ele representa nunca existirá. No entanto, quando o inexplicável portal o transporta para dentro da história, a Nawin se vê cara a cara com seu inimigo literário. À medida que a linha entre ficção e realidade se desfoca, sentimentos inesperados começam a surgir, desafiando suas convicções sobre amor e ódio. O que deveria ser uma simples aversão se transforma em uma conexão intensa e perigosa, enquanto a Nawin e Damon precisam trabalhar juntos para escapar das armadilhas da narrativa que os mantém prisioneiros. Em um jogo de emoções e reviravoltas, o garoto que se opôs a tudo que ele representava descobre que talvez, no fundo, eles sejam mais parecidos do que imaginava. A luta pela sobrevivência em um mundo de fantasia expõe suas fragilidades e os conduz a um clímax que transformará suas vidas para sempre. Agora, a Nawin deve decidir: lutar contra o destino que sempre repudiou ou abraçar a realidade que nunca sonhou. Independente do que ele escolher, o final será feliz? De acordo com o Jeff, os workshops devem começar em breve e o Jeff disse o seguinte: eu acho que é um suspense com um pouco de fantasia. Não é tão tenso, tem momentos relaxados, tem romance, tem comédia, fique ligado. E sim, gente, para quem acompanha o canal, para quem acompanha o mundo Boys Love, sabe que o Barcode entrou para gigante tailandesa, né, gente, que é a GMMTV, mas até agora nada foi dito em relação a Happy End. Eu acredito que o Barcode continua no projeto do Jeff Sartur, sim. A GMMTV não priva seus atores de trabalharem em outros lugares. No entanto, gente, eu acho que com 99% de certeza esse será o projeto de despedida do chip Jeff Barcode, já que a GMMTV já deve estar com planos de colocar o Barcode em um novo chip com um ator da empresa, né? Eu até falei para vocês no vídeo que eu fiz do Barcode, gente, que para mim a GMMTV não trouxe o Barcode na line-up de 2025 por causa provavelmente de Happy End, que vai ser o projeto que ele vai fazer com o Jeff, e aí na line-up desse ano, que é a de 2026, a gente já deve ver o Barcode com o seu novo par, né? O que vocês acham, gente? O próprio Jeff disse que é uma história que tem romance sim, né, gente? Eu acredito que ele se referiu ao romance entre ele e o Barcode, né? Gente do futuro aqui, gente, porque no momento que eu estava editando esse vídeo, saiu uma notícia maravilhosa, gente. Simplesmente o Max Brasil, que sim fez chip com o Toon aí, de Together With Me de Manor of Death, anunciou que ele vai ter um Boys Love picante em 2025 com o Kawana, gente, de Kawana Turbo, né? Os dois fizeram juntos Love Stage. E, gente, eles fizeram um casal secundário em um GL, né, Brasil? Mas o Max disse que, ó, o BL é picante, gente. Eu já tô muito ansioso de vai chegar ainda em 2025. Only Friends Dream On. O que acontece é o seguinte: no coração de um drama intenso, Hicks e o Joss, tá, gente? Eu vou falar o nome dos atores, eu ainda não memorizei o nome dos personagens, tá? Se destacam como os protagonistas sobre uma obra da direção do Earth. Por ironia do destino, é o ex-namorado do Mix. A situação se complica ainda mais com a presença do Len, que nutre uma paixão secreta por Earth e se sente injustiçado, achando que o Mix só conseguiu o papel porque o Earth ainda sente algo por ele. Enquanto isso, o On é secretamente apaixonado pelo Len. On se vê em um turbilhão emocional e acontece a mesma coisa com o Gawin, porque ele acaba se apaixonando pelo Joss. Esse intricado amaranhado de relações românticas e rivalidade transforma os bastidores dessa produção num verdadeiro caos picante, de tensões, confusões e pegações que vai fazer a gente surtar pra caramba, principalmente porque a GMMTV trouxe o Boston de volta, gente, maravilhoso. E o Jojo não vai dirigir, ele produziu ela. Quem vai dirigir, gente, vai ser o P9, que foi o mesmo diretor da primeira temporada de Only Friends, né? Na primeira temporada de Only Friends, o P9 dividiu a direção com o Jojo. Dessa vez, o Jojo apenas vai produzir e dar consultoria no roteiro, enquanto o P9 vai assumir completamente a direção. Season 2, ou Only Friends Dream On Brasil, promete muito, mas muito entretenimento, promete aquele rodízio de calor, promete aquela farofa maravilhosa. Gente, eu tô muito, mas muito ansioso para isso daqui. Preciso trazer isso aqui para vocês porque sim, eu estou mega ansioso para o novo projeto que por enquanto está sendo mantido em segredo de Maskai Bess, né? Interpretaram o Johan e o North respectivamente em Forever You. O projeto já foi confirmado, gente, inclusive o Pneu, que é o diretor de Forever You, já enviou para eles aí alguns roteiros, né, e algumas novels aí para eles escolherem qual projeto eles querem, gente. E eu acredito
que esse projeto chega ainda em 2025. E aí, qual história, qual novel que você conhece que ainda não foi adaptado, que você acha ideal para Max Sky 10? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Também espero que vocês comentem aqui pra mim quais desses boys love vocês estão mais ansiosos, mais ansiosas, mais empolgados, mais empolgadas. Tem algum boys love que você está empolgado, ansioso, que você acha promissor e que eu não coloquei nessa lista? Comenta aqui pra mim, gente. Muito obrigado por tudo. Tudo de melhor sempre. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Beleza, Creuza? Então, maravilhosa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.